Agora mesmo estava dando um estudo bíblico e o cidadão me confessava que quando ele pensava em ir na igreja, um pensamento vinha na cabeça dele para ele não vir. E é assim, irmão. A igreja não é o melhor lugar para vir. O mundo chama a gente para coisas melhores, né? Você vai numa festa de casamento, uma maravilha, né? Aquela comida boa, aquela música, todo mundo bem vestido. Você vai numa festa de aniversário, maravilhoso. Você vai numa balada, numa pizzaria. A igreja, imagina, ainda mais uma igreja igual essa, né? Um cara chato igual eu pregando, falando sempre a mesma coisa, aqueles louvores sempre os mesmos. É claro que você vai ter dificuldade para vir aqui, né? Mas o que você tem que entender é que cada vez que você vem, a sua vida está sendo transformada. Você muitas vezes não está vendo, mas o que acontece? Como a irmã Sueli falou aqui, eu fico admirado, né? Como que as mães amam, né? O amor de mãe é uma coisa fantástica, né? A mulher é um bicho muito melhor do que o homem, né? E você vê, como ela falou aqui, né? Quando ela entrou, ela não tinha a visão que ela tem hoje, né? Foi evoluindo, foi aprendendo, foi modificando, e Deus foi trabalhando, Deus foi fazendo a obra. Hoje ela pode contar um testemunho, né? No final do culto, a igreja inteira vai clamar, quem sabe o filho dela recebe uma cura completa, não precisa nem de remédio, né? E assim que as nossas vidas, elas vão sendo mudadas. Por isso que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, será salvo. A mesma coisa quando você entra no colégio, você tem o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Se você parar no segundo ano, você não vai se formar. Na faculdade é a mesma coisa. No trabalho, se você abrir uma loja e parar de trabalhar, a loja vai fechar. Aqui, você está construindo a tua vida com Deus. Cada vez que você vem na igreja, você não tem que olhar para quem está pregando, para a palavra que está sendo pregada, para quem está louvando, o louvor que está sendo louvado, se o pernilongo está te mordendo. Mas você tem que olhar que Deus te trouxe, porque Deus quer transformar a sua vida para o bem, para que no futuro você seja feliz. Nós, infelizmente, somos materialistas, nós queremos a coisa já, né? Por isso que o nosso relacionamento com Deus é muito difícil. Nós temos muita dificuldade de nos relacionarmos com Deus, porque nós estamos acostumados a trocar os nossos desejos por coisas materiais. Nós, quando trabalhamos, queremos o dinheiro, queremos ser pagos, nós temos que pegar o dinheiro. E aí nós trocamos esse dinheiro por coisa que a gente sonhou, que a gente pensou, mas você tem que ter ela. Nós somos materialistas. E amar a Deus e buscar a Deus é difícil por causa disso, né? Jesus falou, felizes aqueles que não veem e creem, né? Então, todos nós aqui temos que estar felizes, porque de qualquer maneira nós viemos aqui buscar a Deus, né? Ninguém veio aqui buscar o homem, ou buscar fama, poder ou dinheiro. Vocês vieram buscar a Deus. Mas lembrem-se, irmãos, quando vocês estão na casa de vocês, né, que essa aliança é entre você e Deus. Não fraqueje nela. Não fraqueje nela. Quando você fraqueja lá na tua vida normal, você paga um preço por isso, né? Se você for um mau aluno na sala de aula, tirar notas ruins, você corre o risco de perder o ano escolar. Quando você trabalha mal, não é um profissional na tua empresa, ou aonde você trabalha, você corre o risco de perder o emprego, de perder a empresa. E quando você não se dedica ao reino de Deus, você corre o risco também de não receber a graça de Deus. Portanto, essa tem que ser uma vontade que você tem que buscar ela.
porque ela não é natural. Como eu estava analisando hoje, 99% das pessoas do mundo não querem saber de Deus, não querem compromisso com Deus. Você liga a televisão, raramente tem alguém falando de Deus, raramente tem alguém que vai na tua casa para falar de Deus. Por quê? Porque o mundo vive em função dos seus desejos materiais, mas você é chamado para ter uma vida nova, para ter uma vida de esperança, para acreditar no futuro e acreditar na verdade, que é o reino de Deus. Amém? Amém. Eu quero pregar uma palavra bem interessante que se encontra no livro de 2 Reis. O livro de 2 Reis, lá no Velho Testamento. Eu me lembrava que eu falei com o irmão Célio lá no monte, o irmão Célio, que o dia que eu tivesse a oportunidade de pregar, que o irmão estivesse aqui, né? Eu ia pregar essa palavra aqui. Essa palavra é muito importante. Foi muito importante para a minha vida essa palavra. Para que você entenda, irmão, na guerra do Iraque agora, só para você ter uma ideia, tem mais ou menos 30 mil americanos lá, soldados americanos no Iraque. Isso que já saiu um monte. Antigamente, as cidades eram cercadas de muro. E o povo morava na cidade e a agricultura, os rebanhos ficavam fora da cidade. Porque as cidades tinham que ser protegidas contra os inimigos. Às vezes, quando a gente lê sobre guerra no passado, no tempo da Bíblia, a gente fica pensando que o cara ia lá com um pedacinho de pau para atacar um ou outro. Não. Iam 100, 200, 300 mil pessoas e acampavam ao redor daquela cidade e moravam ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque era difícil romper uma muralha daquela. As muralhas eram muito altas, muito largas, de pedra. E como que eles faziam? Eles primeiro te proibiam de sair da cidade. Se você saísse, eles te pegavam. Segundo, eles faziam uma guerra psicológica, para você ficar atormentado, imaginando que a qualquer momento o inimigo entrar, ia tomar tuas esposas, ia matar teus filhos, né? Ia destruir tudo que você tinha, e você vivia naquele desespero. Agora imagina 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma cidade cercada, e aquele povo de tempo em tempo jogava flechas por cima da cidade, e o povo passando fome, não tinha como sair. Imagina o desespero que era, não é? Então, o que eu vou ler aqui conta mais ou menos essa história, que chama o cerco de Samaria. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, o versículo 24 em diante. 2 Reis 24, capítulo 6, versículo 24. Glórias a Deus. Eu vou ler um pouco rápido, porque o meu tempo está curto. Essa é uma pregação que é bom fazer ela em 1 hora. Mas eu estou só com 25 minutos. Aí eu vou ler bem rápido, porque eu quero ler um pouco, bastante aqui. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, diz assim: E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Veja bem, irmãos, eu quero parar nesse versículo aqui,
para você ver que há situações na nossa vida, nós que muitas vezes confiamos em dinheiro, confiamos na nossa beleza, confiamos no poder nosso e no poder do homem, confiamos nas coisas materiais, às vezes no nosso próprio pensamento. E aqui a Bíblia nos mostra que numa situação de dificuldade real, ninguém pode te ajudar. Um médico não pode te ajudar. Se fosse assim, o médico não morria no próprio hospital. O governador não pode te ajudar. O presidente não pode te ajudar. O rei não pode te ajudar. E ainda vão dizer, muitas vezes, principalmente para nós que somos cristãos, por que o teu Deus não te ajuda? Muitas vezes vão te dizer isso ainda. Mas, nesse momento, você fique com Deus e confie em Deus e diga para quem disser para você, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Versículo 28. Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. Olha, quando a pessoa lê isso, às vezes ela fala, eu comi uma criança. Tem um programa que passa na Discovery, às vezes, de repente passa em rede normal aí também, que fala sobre aquela queda do avião na Argentina. O avião que caiu nos Andes ali na Argentina, né? E ali, se você perguntasse antes do avião cair, para cada pessoa daquela, se ela ia comer carne de gente, ela ia dizer que não. Mas na hora do vamos ver, irmão, na hora que o bicho pega, a gente descobre quem que a gente é. A gente come, não tem esse negócio não. Eu falo que eu preferia comer capim, mas talvez eu esteja mentindo, porque eu não sei na hora como é que é. Nunca passei por isso, entendeu? Mas nunca a gente vê pessoas que ficaram presas em caverna, como tem um livro de direito muito famoso. No final, meu amigo, porque aquele, você não vai matar o cara para comer, mas se ele estiver morto, você vai meter o dente nele e acabou, porque a situação é terrível. Então, essa história aqui, às vezes a pessoa pensa, essa é a história da Bíblia, isso aqui é uma fantasia. Não, não, isso acontece mesmo. Isso aqui era um momento de muito desespero. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes, ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia silício dentro sobre a sua carne. E disse, assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Veja bem que o rei, quando ele vê a situação daquele povo, a calamidade que ela estava, e que ele não podia fazer nada, ele ainda botou a culpa no profeta de Deus. Eliseu era um grande homem de Deus. E isso acontece muito com a gente. Às vezes Deus usa um profeta, Deus usa um pregador, uma pregadora, para passar uma mensagem de Deus para você começar a andar por outros caminhos, mas você não dá ouvidos, e você continua pela sua força, acreditando na sua força. Quando o bicho pega, quando a casa cai, quando o problema vem, você ainda é capaz de falar, mas aquele pastor lá, aquele cidadão lá, aquele é praga que jogou em mim. A minha vida está caindo que era uma maravilha. Depois que eu fui naquela igreja que ele falou, agora a minha vida é só problema. Ele não entende que Deus tinha entrado na vida dele num momento em que ele estava prestes a cair num buraco, num precipício. E Deus mandou um homem de Deus ali para mudar o caminho dele, a direção. Isso acontece muito. Aqui o coitado do Eliseu era um grande homem de Deus, um homem do bem. Não tinha nada com essa guerra. Mas o rei, que era um falso cristão, porque esse rei aqui era cristão, era um falso crente,
ainda botou a culpa em Eliseu. Versículo 32. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Isso aqui, irmão, é para você ver que Deus é contigo. Não se iluda, você não está nessa igreja por acaso. Deus, ele já fez uma aliança com você, você que ainda não sabe. É você que ainda não crê. Mas Deus tem te guardado, Deus tem te protegido, Deus tem cuidado de você, e você está achando que é o acaso que está cuidando de você. E aqui Deus mostra que antes do rei mandar o cidadão lá, Deus já tinha revelado para Eliseu. Porque Deus diz que não esconde nada dos seus profetas. Deus tem uma aliança com aquele que Ele ama. Deus se preocupa com aquele que Ele ama. Nós não andamos cegos por aí no mundo. Cegos estávamos quando não conhecíamos a Deus. A partir do momento que você aceita Jesus no altar do Senhor, a luz do Senhor já se acende na tua vida. E a tua vida só não muda porque você não quer. Louvado seja Deus. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não venham ruir os pés do Senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele. E disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais poderia esperar do Senhor? Veja bem que aqui o rei, que era um falso crente, bota a culpa em Deus pelo inimigo estar à sua porta. Muitas vezes, irmão, nós fazemos isso também. Quando a dificuldade chega até nós, nós queremos culpar a Deus. E tem gente que dá até prazo para Deus, dá tempo. Ó Senhor, se o Senhor não fizer até amanhã, eu vou largar o Senhor vai vir comigo. Irmão, isso não existe. Você tem que aprender que Deus te chamou e você tem que tomar atitudes em cima de atitudes. Não dá para enrolar Deus, não dá para enganar Deus. Você tem que tomar atitude de verdade, atitude valente. Capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase neste tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 de medida de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Eu quero parar aqui para fazer um comentário. Tem gente aqui que Deus já falou com ele. Deus já usou profeta no monte para falar com ele. Que Deus estava abrindo as janelas. Que Deus estava abrindo as portas. Mas ele continua querendo crer na sua própria força. E quer mudar o tempo de Deus. Sabe como você muda o tempo de Deus? Quando você tomar atitude de verdade. Quando você for fiel a Deus. Quando você entregar seu coração de verdade para Deus. Porque Deus não vai te servir. Você que tem que servir a Deus. Ou você crê que é Deus que está falando com você, ou você crê que Deus existe e é Ele que tem te chamado, Ele que tem pregado a palavra dEle para você, Ele que colocou a Bíblia na sua mão, é Ele que tem usado as pessoas para falar contigo,
ou você não crê em Deus, crê em si mesmo. Então, louvado seja Deus. Versículo 3: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e temos conosco no arraial dos Silos. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Silos. E chegando à entrada do arraial dos Silos, eis que não havia ninguém ali. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Silos ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Veja bem aqui, irmãos. Esse versículo é maravilhoso, é fantástico. Mostra aqui uma coisa que a gente não crê: o poder de Deus. Deus não precisa de garrucha, Deus não precisa de revólver, de flecha para lutar contra o inimigo, não. Deus não precisa da ajuda de ninguém para vencer o teu inimigo, para te dar vitória, para te libertar, para te transformar, para te abençoar. Quando você entender isso, você vai abrir teu coração e verdadeiramente buscar amar a Deus. Ter uma nova atitude na presença de Deus. Veja bem que havia um exército enorme ali, e aquele povo sofrendo e temendo. Deus vai mostrar quem é Ele, o Eu Sou, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele apenas botou um pensamento na cabeça do inimigo dos Sírios, e eles começaram a ouvir um barulho de um monte de carros correndo, de um exército gritando, e eles se apavoraram. O rei de Samaria deve ter contratado os egípcios, e devem estar aí vindo por trás, os cercando para matar todo mundo. Sabe o que eles fizeram? Largaram tudo e fugiram, sem um tiro, sem uma flechada, sem nada. Esse é o Deus que eu creio. Glória a Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que te chamou aqui. Esse é o Deus que quer mudar a sua vida. Não diminua o tamanho do seu Deus, irmão. Versículo 7. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Veja bem que o inimigo agora está com medo de morrer. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos, atados e jumentos atados, e as tendas estavam como dantes. Aqui nós temos uma lição muito bonita. O leproso naquele tempo não podia entrar na cidade. Era tido como um lixo, e ainda um lixo que contaminava.
Sabe aquele lixo asqueroso que você não quer ele nem perto de você? Eles poderiam, com direito à vingança, né, para retrucar o que o povo fazia com eles, serem abençoados como foram e viver a vida deles e pronto, acabou. Mas eles tiveram um ato de bondade que muitas vezes falta em nós, ser bons samaritanos, ser bondosos, até espiritualmente falhamos nesse ponto, que nós buscamos a presença de Deus, recebemos a presença de Deus, recebemos as bênçãos de Deus, temos uma intimidade com Deus e muitas vezes até nos negamos a orar pelas pessoas. Às vezes você ora em casa, às vezes você ora na igreja, você esquece de orar pelas pessoas. Você qualifica as pessoas que você vai orar. Tem pessoas que não é assim, que não vão orar por ela. Ou não é assim. Louvado seja o santo nome do Senhor, meu Deus. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor, que nunca falha e nem volta vazia. E puseram o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme esta palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim o sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. E muitas vezes o homem de Deus fala aqui no altar que o Senhor está mudando a sua vida, o Senhor está te abençoando, o Senhor está te dando dom, o Senhor está entrando na tua casa, o Senhor está te curando, e você não crê. E você não crê. Você é conversa fiada desse pastor aí, você é conversa fiada desse pregador aí. Você acha que aquele que fala o bem para você é em nome de Jesus? Aquele que prega o bem para o seu futuro em nome de Jesus, ele pode causar algum mal, irmão? Muitas vezes a pessoa prefere acreditar num santo, num pedaço de pau, do que acreditar na própria palavra de Deus, na verdade de Deus. Portanto, como servo do Senhor, neste dia, não sendo eu melhor do que ninguém que aqui está, que para Deus nós somos todos iguais, apenas um simples servo do Senhor, lutando para a transformação da minha vida e da minha casa. Glória a Deus. Eu quero, no altar do Senhor, profetizar sobre a tua vida.